Sejam muito bem-vindos a esse que é o segundo episódio do nosso programa, que já faz um tempo que ele foi colocado, então acho que tá mais que na hora de vir à tona esse segundo episódio. Demorei um pouco para estar gravando ele e também postando, porque eu acredito que seja procrastinação, cara. E pra gente conseguir colocar de fato essa palavra, né, explicar essa palavra, o que seria procrastinação nesse sentido, nesse caso, é de fato de achar que, cara, eu gravo isso depois, porque ele não é tão significativo, eu gravo ele depois porque ele não vai dar um resultado bom agora. E são ideias, cara, que surgem na cabeça de alguém que está criando alguma coisa, que está tentando colocar alguma coisa. E nesse sentido, qualquer pessoa que acredita que está criando alguma coisa acaba desistindo nesse sentido. Porque por mais que seja ideia boba, mas qualquer pessoa que está criando alguma coisa, está planejando, ela, cara, vem essas ideias, vem essa vontade de fazer alguma coisa, mas logo vem outras ideias que acaba dizendo que, cara, não é tão importante, você não precisa fazer isso agora, faz depois, isso aí não vai dar certo. E eu tô tentando fazer isso aqui mesmo, achando um pouco disso tudo, mas fazendo, cara. E algumas ressalvas sobre o episódio anterior, que é sempre isso, cara. Qualquer coisa que a gente tá fazendo, tá produzindo, a gente faz a primeira coisa, né? Acredito que dá uma ouvida, dá o play, toca o play e dá uma olhada no que saiu errado, né? Quais foram os problemas, se você tem um público bacana, uma boa quantidade de público, você vê a resposta do público. Se você não tem, o único público que você tem, se você tiver amigos, você pode mandar para eles, para eles darem algum feedback, mas no meu caso, como eu tenho vamos dizer assim, um número pequeno de pessoas conhecidas, eu prefiro mesmo dar uma olhada com base já no que eu já consumo, que eu consumo mais que as outras pessoas, então nada melhor do que eu mesmo dar uma ouvida no episódio anterior, ver como é que tá o meu tom de voz, como tá minha animação, porque é isso, cara. Quando a gente dá o play nisso aqui, a gente não vai ser uma pessoa comum que você encontra no horário do almoço do trabalho, que às vezes fica calado, às vezes tem um momento de pausa, às vezes... cara... Não, aqui é energia, cara. Tem que ter energia. Então, são algumas coisas que vai percebendo, a imagem também, algumas coisas que talvez tenha sido escrita, a thumb, o vídeo que tá indo. São algumas coisas, algumas percepções que a gente vai tendo, algumas coisas que a gente vai percebendo nesse primeiro, vamos dizer assim, nesse primeiro tiro. Eu acho que nessa primeira bala que foi gasta, como trata-se de ideias e voz, tem muitas outras para vir, mas foi postado, foi lançado. E eu pretendo já fazer alguma coisa diferente aqui, nesse aqui, certo? E cara, esse programa ele não tem um tema específico, mas seja bem-vindo. E eu acho que no primeiro episódio já dá pra ter uma ideia bacana do que é esse programa, né? Assim, não tem tantos palavrões, tenta ser engraçado às vezes não. E sempre tenta, cara, colocar um pouco do que eu vejo, eu consumo. E vejo, consumo, assisto e dou algum comentário sobre essas coisas. E recentemente, cara, o que tem me pegado muito é essa onda da geração, né? Nossa geração, que tem dois lados, que é a geração da nostalgia, que a gente pode comentar um pouco aqui também, que a gente vai comentar um pouco isso aqui, e também tem outro lado, que eu tenho percebido que agora se fala da pós-ironia, que é uma característica muito dessa geração mais jovem, que não é levar nada a sério. Né? Já vi alguns vídeos de muita gente falando mal, dizendo que essa geração é a geração do pós-humor, do sarcasmo, da ironia, que não leva nada a sério. E quem leva a sério é chato, é tido como chato, é tido como talvez um ansioso, um apressado, um preocupado demais.
cara, vi alguns vídeos e, pra falar a verdade, eu não concordei muito, cara. Porque, na verdade, assim, tem sentido a conclusão dizer que, de fato, o nosso humor ele é totalmente irônico, sarcástico, tenta não levar a sério, cara, mas eu não vejo isso como especificamente uma coisa ruim, entende? Hoje, hoje tanto uma carteirada toscaça, mas como depois de ler algumas coisas, depois de estudar, depois de assistir muita coisa, cara, eu acho que cada movimento ele é muito filho do seu tempo, do seu momento, certo? Então, se essa galera hoje ela não leva nada a sério, tá tudo com humor e sarcasmo, talvez a gente tenha que dar uma olhada na geração anterior, certo? Essa galera mais que não costuma, sempre leva tudo pro lado da piada, do humor, de fazer uma zoeira ao invés de levar a sério, cara, eu acho que vem muito da desesperança, né? No sentido de que nas gerações anteriores tinha muita crença, cara. Na minha geração a gente pega assim vamos dizer, 2010 a 2020, cara, a gente acreditava em muita coisa ainda. A gente acreditava que estudar bastava, cara, o futuro vai ser bom, estão criando novas tecnologias, a gente não vai precisar trabalhar tanto. Não se preocupe tanto com dinheiro, não que ele não seja importante, mas o mais importante é você fazer o que você ama, você vai conseguir fazer o que você ama. Eu acho que essa geração, cara, ela já viu, e a gente com o tempo, nossa geração que ouviu isso, com o tempo percebeu que a vida ela bate muito mais forte, ela é muito mais dura nesse sentido. Que você pode esperar muita coisa da vida, mas ela é muito inesperada. E hoje a gente percebe que a vida ela é muito mais complexa, vamos dizer assim. Tem muito mais arranjos sociais, muito mais organizações, a gente não pode dizer qualquer coisa, a gente não pode ir para qualquer lugar, a gente não pode ser qualquer coisa, né? Só estudar por estudar não basta, você tem que estudar algumas coisas específicas que, vamos dizer assim, nesse momento, esse momento, nesses anos, está sendo mais valorizado. Então, tem que se ter uma atenção com certas coisas, que a nossa geração não tinha, certo? Nossa geração ainda era a geração do rock, a geração pega um pouquinho ali do System, do Slipknot, do Korn, então assim, essas bandas estavam batendo forte, do Avenged, estavam batendo muito forte e a gente só queria, cara, fazer coisas significativas. Só que quando a gente cresceu, cara, a gente viu que a vida ela é muito mais imediata, certo? É cuidar, às vezes, do seu cachorro, manter uma relação com seu pai, com seus amigos, é o trabalho. Então, todas essas ideias que é propaganda, e eu falo isso até com os amigos meus mesmo, que a propaganda vendeu muita coisa pra gente e a gente viu que, cara, boa parte das coisas não é nem possível. Não seria nem possível, né? Não no sentido de acomodação, de, cara, não é possível, não vou fazer, mas porque venderam muitas coisas que, de fato, faz parte do marketing, da publicidade, é vender essa realidade ideal. E a gente foi percebendo. E essa geração hoje do pós-sarcasmo não, pós-sarcasmo não, perdão, dessa ironia, desse sarcasmo, do tal pós-humor, é que ela já percebeu que não dá, cara. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. Você vai ver a política é uma grande palhaçada. Só não enxerga quem não, vamos dizer assim, não tem olhos. Só não vê quem não tem olhos. Que não presta minimamente atenção e vê que é uma realidade totalmente problemática, entende? Então, essa geração, ela já percebeu, cara, ela já cresceu vendo que a escola, as matérias não vão ajudar tanto assim no futuro como a gente acreditava. Estude matemática, estude português, estude história, que são matérias que vão ser importantes no futuro. E essa geração, ela já cresceu sabendo que, cara, essas matérias, elas não são tão importantes assim, certo? Dependendo da profissão que você quer tomar, essas matérias, elas não são tão importantes. Claro que fazer contas,
as 4 operações, português, saber escrever bem, vamos dizer assim, que faça sentido, que seja linear, que tenha um raciocínio, que tenha um bom argumento, isso é totalmente válido. Mas na escola você tá aprendendo, vamos dizer assim, não necessariamente a técnica da coisa, mas você está aprendendo os fundamentos, que se você não for fazer provas, poucas vezes você vai usar. Talvez você use mais a questão do argumento, da lógica, da boa escrita, da ortografia, da gramática, né? Escrever e escrever corretamente. Mas essa geração já cresceu sabendo que não, cara. Ela tem muita desconfiança com a escola, muita desconfiança às vezes com a faculdade, muita desconfiança com a política, muita desconfiança com os relacionamentos, muita desconfiança com a família. Então, cara, é isso. Você cresceu e percebe que, cara, tá bom. Vocês, meus pais aqui acreditaram nas coisas, mas eles já não acreditam. E eles já passam pra gente essa descrença. E a gente já sabe, cara, não tem pra quê. Não tem sentido levar as coisas tão a sério assim. Certo? E em contrapartida, né? Contrapartida não, continuando, a questão da nostalgia, cara, que tá muito ligada nesse sentido. Que a minha geração também é muito nostálgica, cara. Talvez entre os 20 aos 30 anos, 30 e poucos anos, ela tenha olhado muito para o passado com certo romantismo. Então a gente tem alguns movimentos estéticos, que é o acredito que seja Y2K, e também o Vaporwave. Que o Vaporwave não, eu acredito que o Vaporwave ele é muito mais uma questão construtiva, né? Enquanto o Y2K parece muito mais vamos dizer assim, uma estética do momento histórico específico que a gente está resgatando, está achando interessante, que passou, mas a gente curte o momento, né? Vamos dizer assim, e tá lá. O Vaporwave não, o Vaporwave tenta pegar alguns elementos dos anos 2000, como pelo que eu percebo, é muito toque em música de elevador, algumas músicas eletrônicas que a gente tem em alguns jogos, imagens de alguns jogos, de alguns desenhos, e ele é distorcido, construído para criar uma coisa nova. O Y2K e também outros movimentos nesse sentido, eles tentam fazer um resgate. Não sei se necessariamente eles criam algo novo, né, no sentido de misturar vários elementos, mas é também essa nostalgia, cara, que a gente tem. Que eu tava vendo até recentemente, cara, eu vi um Reels que era uma menininha num quarto que parecia muito o Japão. Aqueles, né, aqueles quartos específicos que a gente vê em anime. Que ela tava deitada na cama e ela tava tomando um vento, a janela aberta e as cortinas balançando. Tudo nesse sentido para trazer uma tranquilidade. E plantas, tinha muitas plantas pelo quarto, o quarto parecia muito bem arejado, a luz do sol entrando, o quarto branco, tapete, um gato, ela deitada numa cama de casal. E, cara, quando eu vi isso, caraca, velho, isso que eu quero. Cara, seria muito bom morar no Japão nesse momento e fazer isso. E tá aí que eu sentiria minha paz, certo? E muita gente falando a mesma coisa, falando nesse sentido, caramba, é isso. Ou quando eu vejo algum vídeo de fazenda, de campo, alguém vivendo no campo, assim, e todo mundo existe um certo saudosismo com esse retorno à natureza, ou um retorno a anos atrás. E, cara, por um segundo eu parei e pensei, cara, será que é isso mesmo que a gente quer? Ou será que a gente quer a sensação? Entende? É muito difícil você pegar a sensação. Um exercício que eu posso dar para vocês entenderem, né, para você ouvir entender, assim que você vê um vídeo e você sente uma paz muito grande, muito profunda, e você pensa, cara, eu queria isso, eu queria fazer isso aqui. Pense se você conseguiria sentir a mesma coisa no seu dia a dia. Se você conseguiria deitar na cama, fazer alguma atividade, preparar uma comida sua com essa mesma paz. Porque, cara, eu acredito que não tá ligado tanto ao externo, cara, é muito ao interno. Se você não consegue ter um minuto de sossego, cara, no seu dia, dificilmente, eu acredito, e eu posso estar errado como tudo que eu falo aqui nesse programa, cara, será que você realmente teria um momento de paz ali, velho? Entende? Se você parar na sua casa, preparar uma comida,
for lavar uma casa, for plantar, dependendo do seu quintal, for plantar alguma coisa, mexer nas suas plantas, será que você consegue sentir a paz do que você acha que tem nesses vídeos? Porque acreditar que essas coisas vão fornecer essa paz, cara, é muito frágil. E às vezes não vai acontecer, cara. A gente acredita que vai acontecer, que espera que aconteça, porque a gente acha que o Reels ele é simplesmente a barreira para outra realidade possível, que de fato esse é o marketing, cara. Infelizmente esse é o marketing. A gente acreditar que mudando uma coisa ou outra vai mudar tudo na gente. Uma única coisa, cara, eu tenho o segredo. O segredo é esse aqui. Cara, sério, uma única coisa mudar tudo, um sistema é tão simples assim? Será que você dando dinheiro para um cara qualquer dizendo que é quebrado, será que não vai quebrar novamente? Entende nesse sentido? Que tem muitas coisas a serem feitas com esse dinheiro e esse cara saberia fazer. Eu acho que vocês conseguiram, acho que você consegue me entender o que eu tentei passar nesse sentido. E é isso, cara. Esse aqui foi um programa mais curto. Eu espero que o bate-papo tenha sido bacana. Eu espero que você tenha curtido esse segundo episódio. Ele foi bem rápido, cara. Novamente, tava procrastinando, não... Cara, não vou... Cara, eu acho que se você ouviu um barulho de respiração, né? Um bufo muito alto, foi porque a minha cachorra sentou aqui do lado do sofá e, cara, ela se deita... Assim, não sei como ela acha isso confortável, mas qualquer canto que ela chega, canto mesmo de parede, do lado do sofá, ela chega e cara, literalmente ela se joga, não tem, cara, ela vai muito bem se deitando aos poucos, mas ela simplesmente, ela se joga, cara, não entendo porquê. E falando nisso, cara, falando nisso, recentemente, quando eu tô sozinho em casa, né, que eu sou casado, moro com minha mulher, quando eu não tô sozinho em casa, eu tenho o costume de usar o banheiro de porta aberta. Até pra entrar mais vento, e às vezes eu boto alguma coisa na televisão pra ficar assistindo ou ouvindo. E, cara, às vezes, não, assim, eu sei que a programação do cachorro ela é diferente. Mas, cara, às vezes eu tô no banheiro, tomando banho, e, cara, ela fica parada me olhando. Eu sei que na configuração da cabeça do cachorro, ele não tem esse padrão moral, ele não tem essa análise moral. Mas, cara, como diabos, nem um segundo, esses cachorros, eles sentem algum tipo de vergonha ou um tipo de constrangimento, cara. Ele fica parado me olhando e eu, cara, assim, eu sei que esse cachorro não tá pensando absolutamente nada. Ele não tá elaborando nenhum tipo de ideia, nenhum tipo de juízo sobre o que tá acontecendo aqui, mas como ele consegue ficar olhando pra mim com um olhar tão julgador, eu, cara, mano, sei lá, cara, eu acho que meu pênis é minúsculo, eu tô cabeludo demais, mais que eu faço academia, no mínimo 3 vezes na semana, aproximadamente 3 vezes na semana, e não tô com um físico legal, não sei, cara, mesmo que nada disso faça sentido, mas eu fico, cara, tem que ter alguma coisa, não é possível, não tem condições dele parar, você tá me entendendo? Não tem como ele parar e ficar olhando fixamente pra mim por segundos, 10, 15, 20, 30 segundos e, cara, não ter passado nenhum tipo de juízo crítico na cabeça desse cachorro. Não é, cara, não tem como, cara, mas claro que tem como. Mas a gente acaba atribuindo, cara, esse cachorro, cara, tá me incomodando, ele me olhando desse jeito, velho. Tá realmente me incomodando. Aí eu sou obrigado a fechar a porta pra não ser confrontado pelos meus próprios pensamentos. Que meu pensamento vai no cachorro, ele olha pra mim e volta e não tem nada. Ele não tem nada na cabeça dele, o meu pensamento vai, olha pra ele, que não tem nada na cabeça, e o meu volta com trocentos juízos, cara. Mas, enfim, é isso, cara. Espero que você tenha curtido, minimamente tenha sido interessante parar e dar play nesse vídeo aqui. E é o segundo episódio, certo? Mais virão. Vou tentar não demorar tanto para colocar ele. Mas é isso, cara. Agradeço o play e é isso.